Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação. Voltamos agora com o boletim sobre o mercado de grãos. A gente vê uma semana bastante agitada no mercado, né? A soja superando os 15 dólares por bushel nos dois primeiros vencimentos, maio e julho, já operando acima desse patamar, lá na casa dos 15 dólares. O mercado vinha buscando esse patamar. Hoje, logo mais cedo, né, trabalhava em alta, ainda registrou o melhor preço em 10 meses, segundo informações de agências internacionais. Agora recua um pouquinho, e para a gente entender esse movimento, saber como que a gente fecha a semana, já que amanhã temos um feriado e as bolsas não operam na Bolsa de Chicago, né, ou melhor, lá nos Estados Unidos, nem Chicago e nem Nova York operam nesta sexta-feira. A gente vai conversar com o Márcio Antônio Ribeiro, que é analista de mercado da Cerrado Corretora, já está conosco na linha. Márcio, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia a todos. É isso mesmo, né, Márcio? Tivemos uma semana bastante agitada para o mercado e hoje, na manhã dessa quinta-feira, a gente vê uma ligeira queda, mas o mercado ainda permanece bastante sustentado? Sim, ele permanece sustentado, os fundamentos ainda são de alta, né? A gente verifica aí que se mantém a soja, principalmente nos primeiros vencimentos, e no caso de maio e julho, acima dos 15 dólares por bushel. E a queda que se verifica é muito pequena hoje, no momento, e só para os 3 primeiros vencimentos. No longo prazo, ela ainda continua se mantendo em alta. Márcio, os fundamentos, principalmente sobre os estoques americanos, né, essa falta de soja que eles têm vivido por lá nos Estados Unidos, é o principal fator de sustentação para os preços, principalmente no curto prazo? Continua sendo esse o fator mais importante do mercado nesse momento? A gente tem 2 fatores, um de curto e longo prazo, né? O de curto prazo realmente é os estoques, né? As exportações já superam aí 41 milhões de toneladas, ou 23% superior ao período anterior, e se configurando aí como maior exportação desde o período de 2004. E, por outro lado, a gente tem também a questão do clima. O clima frio que vem se mantendo em algumas regiões produtoras, inclusive com neve, em casos mais extremos em algumas, faz com que os agentes se mantenham um pouco nervosos com relação ao longo prazo e a dúvida se a produção será boa ou não. Márcio, a gente vê muitas notícias já chegando sobre o clima lá nos Estados Unidos. A gente vê o mercado sofrendo, ou melhor, as regiões produtoras ali, o mercado observando nessa situação das regiões produtoras sofrendo com temperaturas muito baixas, abaixo do normal para esse período do ano. Já começou a primavera por lá, mas ainda as características são de inverno, né? Chega a ter neve, como você falou, em alguns locais. Quer dizer, é possível que a gente comece a haver um atraso no plantio da nova safra americana, na sua opinião? Sim, são 2 fatores. O próprio atraso em si, né, e o comprometimento com relação ao nível de produtividade, né? Porque se começa a perder a janela de plantio, fatalmente isso vai influenciar no rendimento das lavouras, né? E já dá para configurar um atraso, Márcio, ou os trabalhos de campo ainda estão bem no início, principalmente ali no milho, né? A gente, até o último domingo, segundo os últimos números do USDA, o plantio estava concluído em 3% da área. Quer dizer, esse índice é normal para esse período ou já registra um pouquinho de atraso? Ele ainda pode ser considerado um atraso muito pequeno, porque no período anterior a média de plantio era em torno de 6%. E até porque o produtor americano ele tem uma capacidade de resposta muito rápida, ou seja, o clima se firmando aí, em questão de 2 a 3 dias, eles conseguem recuperar aí esse atraso que tem no plantio. Claro. Agora, a gente falou um pouquinho da soja, né? Mercado ainda bastante sustentado, observando também essa situação do longo prazo. E o mercado do milho, como que ele se comporta na Bolsa de Chicago nesse momento, Márcio? O milho nesse momento, o vencimento maio está aí com a ligeira alta, os vencimentos posteriores aí com pequenas quedas. Entretanto, ainda se mantendo aí acima dos 5 dólares o bushel ou próximo disso aí. O que tem dado a sustentação no mercado, principalmente aí nos últimos dias, é a exportação americana também de milho, que tem sido razoável, e os dados que foram divulgados com relação ao esmagamento para a produção de etanol, que veio um pouco superior àquilo que se esperava aí, então dando aí um pouco de sustentação ao mercado. Márcio, o objetivo do mercado é esse agora, se consolidar acima dos 5 dólares por bushel, ali nos principais vencimentos? Esse é o foco dos negócios nesse momento?
Sim, inclusive os vencimentos de mais longo prazo, aí, como maio e julho de 2015, a gente já vê aí algo trabalhando aí em torno de 5 dólares e 17 a quase 5 dólares e 20 o bushel, mostrando uma tendência de sustentação aí no longo prazo. E também, no caso do milho, se repete a pressão pelo fator climático, como o caso da soja, né? Ou seja, enquanto não se define o clima nos Estados Unidos e o andamento dos plantios, aí realmente o mercado vai ficar um pouco nervoso e flutuado. Claro. Márcio, agora falando um pouquinho do mercado interno, a gente começa com a soja, a gente vê, né, melhores referências lá na Bolsa de Chicago, os preços subindo expressivamente, registrando bons patamares. Agora, isso está sendo refletido no nosso mercado interno, Márcio? As cotações conseguem se recuperar depois das últimas semanas, onde vieram pressionadas principalmente com aquele dólar mais baixo? Ela vem sustentando aí um pouco, né, até porque alguns exportadores eles já tinham feito trava de câmbio em valores um pouco elevados aí algum tempo atrás, então tem conseguido manter. Tanto que a exportação brasileira agora no mês de abril, ela vem se mantendo bastante acima do que foi verificado no mês de março, já aí trabalhando aí em torno de 400 mil toneladas dias, o que provavelmente deverá levar a um novo recorde de exportação de soja agora no mês de abril. Isso aí, de certa forma, tem dado sustentação aos preços do país, que vem se mantendo aí, base Paranaguá aí, acima dos R$70, em torno de 73, e em várias regiões produtoras, como aqui de Goiás, tem se mantido aí em torno de 65 até R$66 a saca. Ou seja, então a gente registrou uma ligeira recuperação aí em relação às últimas semanas aí na região de Goiás, né? Na região no estado de Goiás, né, Márcia? Isso, recuperou um pouco aí, em torno de R$2 a R$3 aí em algumas praças, né? Até puxado aí realmente pelo fator da elevação desses preços em Chicago, né? A gente via o dólar também há algumas semanas operando ali na casa dos 2,19, 2,20, agora a gente já está nos 2,25. Isso também ajudou, apesar de ter sido uma alta ainda um pouco tímida, mas isso acabou ajudando também, Márcio? Sim, ajuda um pouco, apesar de que para efeito imediato não tem tanta implicação, mas para efeito de médio prazo e para um mês seguinte realmente já deve favorecer bastante aí os fatores de exportação, né? E ressaltando também que alguns exportadores já tinham feito suas travas de câmbio e estão aí trabalhando com câmbio na faixa de 2,35 a 2,40, né? Ah, isso é importante. Márcio, agora, os negócios, eles têm sido efetivados ou o produtor está segurando um pouco mais, está esperando um pouco mais para comercializar o que ele ainda tem da safra 2013-14? No caso da soja, a comercialização já foi bem avançada, mas ainda tem realmente um bom percentual. A gente não teria aqui como precificar em números aí de percentual, mas o que a gente sente é que ainda tem bastante produtores com o seu produto na mão e estão segurando aí na expectativa de que esses preços venham a subir, principalmente pela tendência que vem sido mostrada aí por Chicago, né? Claro. E falando um pouquinho do mercado interno de milho, Márcio, o que a gente vê nesse momento? Os negócios também acontecendo de forma um pouco mais lenta, as cotações estáveis, já que temos um mercado também caminhando próximo da estabilidade lá na Bolsa de Chicago. Como é que o nosso mercado interno de milho se comporta nesse momento? O mercado interno de milho tem oscilado bastante, mas recuou um pouco aí nos últimos dias, até pela questão da pressão de colheita da safra. E está terminado a safra de soja, o produtor se concentra na colheita do milho, né? E isso tem feito com que os preços recuem um pouco, principalmente aqui no Centro-Oeste, mas ainda continuam bem remuneradores. Em Goiás, o pessoal ainda tem trabalhado aí acima dos R$23, R$24 ainda. Tá certo. Márcio, eu agradeço muito a sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e, claro, te convido mais vezes a voltar para conversar com a gente aqui, para que a gente possa manter os produtores sempre muito bem informados, tá certo?